Olá, caros alunos, bem-vindos mais uma vez em uma continuação ao tópico denominado Jornada de Trabalho. Rememorando a história da jornada de trabalho, certo é que a limitação da duração do trabalho é considerada uma das principais conquistas dos trabalhadores na história mundial. Não só do mundo, mas também do Brasil. Foi na Revolução Industrial, iniciada no século XVIII, que o trabalho ganhou outra configuração, como nós já vimos em aulas anteriores, inclusive com a introdução das máquinas na produção. O Brasil, o processo de industrialização foi mais retardado, só começou a partir do século XX, e sem regulamentação, vigorava o regulamento de cada fábrica, e alguns trabalhadores chegavam a trabalhar de 14 a 18 horas por dia. Data dessa época a organização inclusive dos primeiros sindicatos e as primeiras greves, que tinham entre as principais reivindicações a restrição da jornada de trabalho. A matéria, no entanto, levou um tempo para ser regulamentada, e na nossa Constituição apenas em 1934 passou a prever uma duração de trabalho que seria de 8 horas diárias, entre outros direitos, por óbvio. No plano internacional, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, estipulou a primeira convenção internacional, que foi assinada em 1919 e tratou justamente da duração do trabalho. Aquela convenção estabeleceu a adoção do princípio de 8 horas diárias ou 48 horas semanais. Somente em 1935 a convenção passou a recomendar uma jornada de 40 horas semanais. Lembramos agora que essas regras também estão previstas tanto na nossa Constituição como na consolidação das leis trabalhistas, a CLT. Inclusive, a gente já começou a analisar as questões da jornada regular de trabalho, em aulas anteriores. Vamos rememorar. No Brasil, todo trabalhador contratado com carteira assinada, ou seja, numa relação de emprego onde se reconhece o vínculo empregatício, tem que ter anotado, na sua carteira ou no seu contrato, qual é a jornada estipulada. A lei exige que fique claro, por escrito, a duração do trabalho que o profissional terá que cumprir todos os dias. Por óbvio que a ausência desse registro ou a sonegação dessa informação não vai trazer prejuízo ao empregado, vai trazer aí uma consequência para o empregador, seja no âmbito administrativo, seja no âmbito judicial. A duração da jornada de trabalho, na Constituição, está lá no artigo 7º, inciso 13, e diz assim: a duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultada inclusive a compensação de horários, e a redução da jornada, caso haja um acordo ou uma convenção coletiva. Inclusive essa questão está sendo agora, em razão da pandemia, sendo rediscutida e foi objeto, inclusive, de uma medida provisória levada às pressas pelo governo ao parlamento, que inclusive já foi abortada. Por quê? Porque ele estabelecia lá a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho por 4 meses, sem ônus ao empregador, ou seja, só o empregado que estaria aí suportando o ônus desta pandemia, o que, por óbvio, houve uma sinalização por parte do Congresso Nacional de que não seria aprovado. E aí o governo retira este artigo, essa determinação, essa sugestão de suspensão por 4 meses do contrato de trabalho, suspendendo-se os pagamentos. No mesmo artigo 7º, o inciso 14, prevê uma jornada de 6 horas de trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Então, algumas categorias, como a gente pode perceber, têm uma jornada diferenciada, ou seja, existe inclusive regulamentação própria. É o caso, por exemplo, dos bancários, em que 6 horas de trabalho ou 30 horas semanais. Os jornalistas também, 5 horas diárias ou 30 semanais. Os médicos, uma jornada de 4 horas diárias, independentemente do plantão. Ele pode fazer o plantão, mas o plantão ele é uma jornada extra, é uma jornada extraordinária, ela é uma jornada
de exceção, não é regra, né? A regra para o médico contratado numa clínica ou contratado no hospital é 4 horas diárias, né? Da mesma forma, né, os aeronautas, né, em razão do ofício que exercem, também tem uma jornada diferenciada. Imagine só um aeronauta, né, tendo que cumprir uma jornada de 8 horas diárias, né, ou 44 horas semanais, né? Só uma viagem aí que ultrapasse o oceano, né, já aí comprometeria aí quase a semana, né, a semana inteira de trabalho desse aeronauta. Então veja, existe uma peculiaridade muito grande nessa atividade, e devido a essa peculiaridade, né, essa jornada pode chegar aí a 20 horas, né, então ela é bem distinta, né, porque tem que ter previsão lá de um horário de descanso, né, enfim, em razão dessas peculiaridades, admite-se uma jornada diferenciada com regulamentação própria. Os advogados também têm um horário, uma jornada de trabalho diferenciada, sendo aí 4 horas diárias ou 20 horas semanais. Existem outros trabalhadores com jornadas diferentes, né, que nós vamos ver também oportunamente, ok? E a quem cabe o controle dessa jornada, né? O controle convencional do tempo de trabalho realizado pelo empregado, né, ou prestado por ele, deve ser registrado por ponto. Isso está lá no artigo 74, no parágrafo 2º, diz que lá, para os estabelecimentos com mais de 10 trabalhadores, obrigatória a anotação da entrada e da saída, né, em registro, seja manual, seja mecânico, ou ainda, né, em ponto eletrônico. Tá? Vai haver as instruções expedidas, inclusive, pelo Ministério do Trabalho. E aí, nós devemos considerar que aquela regra, né, do horário britânico, né, ou seja, todo mundo entrando às 8 da manhã, todo mundo parando ao meio-dia, todo mundo retornando às 2, né, e todo mundo parando às 18, gera aí o que nós chamamos, a jurisprudência chama de horário britânico, e isso milita contra o empregador, porque faz prova contra ele. Porque é improvável que todos os funcionários cheguem no mesmo horário, parem no mesmo horário, retornem no mesmo horário e finalizem sua jornada no mesmo horário. E por quê? Porque de acordo com a súmula 338 do TST, a prova, né, do turno, do horário de trabalho, da jornada, corre por conta do empregador, ou seja, a sua não apresentação, né, em juízo ou quando pedido, né, vai gerar uma presunção relativa, e podendo condená-lo ao pagamento de horas extra jornada aos funcionários. Por enquanto ficamos por aqui e retornamos no próximo vídeo. Até lá!